Você ouve agora Terceirona. Que beleza, meus irmãozinhos! Vamos lá, porque o programa da Terceirona, que vai te contar tudo sobre a rodada 9 da Série C, acaba de começar. Abrindo a 9ª rodada, a Aparecidense recebe lá em Aparecida de Goiânia, no estádio Aníbal Batista de Toledo, o Tombense, no sábado, dia 15 de junho, às 5 da tarde. No mesmo dia e no mesmo horário, o CSA tenta vencer o líder, o Botafogo da Paraíba, o Belo. A partida acontece em Maceió, no estádio Rei Pelé. Lá em São João del Rei, na Arena Sicredi, o Atlético recebe o Ferroviário do Ceará. A partida é também no sábado e a bola rola às 7h30 da noite. Já domingo, dia 16 de junho, o São José recebe no Paço da Areia o Londrina, em partida marcada para começar às 4h30 da tarde. No mesmo dia e no mesmo horário, o Remo recebe em Belém do Pará, lá no Baenão, o Ipiranga. Também no domingo, dia 16, às 4h30, o Figueirense recebe no Orlando Scarpelli o Confiança. E fechando o domingo, um pouco mais tarde, às 7 horas da noite, o Caxias recebe no Centenário a Ferroviária de Araraquara. Na segunda, dia 17 de junho, temos mais 2 jogos. Náutico e Floresta têm um encontro marcado para as 8 da noite, lá nos Aflitos. O outro jogo da segunda-feira acontece lá no Rio Grande do Norte, em Natal, no Frasqueirão. O ABC recebe o Volta Redonda também às 8 da noite. E para finalmente fechar a rodada 9, o São Bernardo recebe lá no 1º de maio, no ABC Paulista, o Sampaio Corrêa. A partida está agendada para terça-feira, dia 18 de junho. Muito bem, chegou a hora de então você ficar com o ouvido colado na Terceirona, para sair daqui preparado para todas as emoções da rodada 9. Que beleza! Que beleza! Vamos falar do São José. E eu vou falar de coração, gente. Estou muito orgulhoso do desempenho do Zequinha nos últimos jogos. Foi o time mais afetado pela cheia no Rio Grande do Sul. A água chegou na rua do estádio Paço da Areia. Vários jogadores não conseguiam sair de casa para treinar. Os funcionários do clube perderam tudo. Mas o Zeca tá subindo. Pois é, belezão. Eu também estou muito feliz com a campanha do São José, desde a volta à Terceirona. O Zeca ganhou do Náutico em casa, empatou com o CSA lá em Maceió. Foi um golzinho no finzinho da partida, já nos acréscimos. Eu espero que todos os funcionários, jogadores e torcedores do São José estejam muito esperançosos com a volta do clube à Terceirona. Pois é, Cícero. O São José conquistou 4 pontos até agora e foram todos nesses últimos 2 jogos. O nosso Edu Eli, que acompanha todos os passos do mais simpático aqui pra Terceirona, vai contar pra gente como foi esse empate com o CSA. Contra o CSA, o São José jogou pra ganhar, quase perdeu, mas acabou empatando em 1-1 com o time alagoano. Essa foi a tônica da partida que marcou o primeiro ponto do Zeca longe de casa, na primeira partida como visitante após as enchentes no Rio Grande do Sul. Com os dois times no Z4, o confronto já era parelho quando a gente olhava pra tabela, e isso se refletiu dentro de campo. Além da igualdade no placar, cada equipe teve uma bola na trave e 5 cartões amarelos. Mesmo com esse equilíbrio todo, o São José foi quem teve a posse de bola e o controle das ações do jogo, mas saiu atrás depois de uma lambança que resultou em um pênalti pro CSA. O São José só conseguiu marcar nos acréscimos com Gabriel Morbeck, mas mesmo assim o técnico Pinho entendeu que 2 pontos ficaram pelo caminho pelo volume e postura do Zeca no duelo. Agora a equipe volta a Porto Alegre para encarar o Londrina e depois sai para mais uma maratona de jogos na Série C. Valeu, Edu! Gente, como o nosso repórter comentou, o São José tem uma maratona insana pela frente. O Zequinha vai cruzar o Brasil de Nordeste a Sul, ida e volta, para fazer 4 jogos em 2 semanas. É uma verdadeira infinita estrada. Exatamente, belezão? O São José já fez essa viagem de ida para Maceió, voltou para Porto Alegre e vai jogar contra o Londrina no domingo. Na quarta que vem, tem jogo contra o Ferroviário lá em Fortaleza, depois volta para a capital gaúcha para jogar contra o Ipiranga no outro fim de semana. Só espero que não haja nenhum problema no meio do caminho, porque vão ser viagens muito complicadas. Amigos, são viagens muito longas pro Zeca, uma atrás da outra. Eu vi a matéria do nosso Edu lá no site da Terceirona. Só para chegar em Maceió são 20 horas para ir e 20 horas para voltar. Depois vai jogar em Fortaleza, muito longe, tem que ir e voltar de novo para Porto Alegre. A CBF podia ter facilitado pro São José nessa tabela. Gente, agora uma curiosidade. A partida contra o CSA não passou na TV a cabo, só passou no streaming. E aí a torcida foi pro bar temático que fica na estrutura do São José para assistir a partida. Foi lá que o Edu Eli encontrou o André Palácio.
Para nós, torcedores de São José, é muito importante esse espaço que o Empório Zeca disponibiliza, nos dando a oportunidade de acompanhar os jogos do São José fora de Porto Alegre, sendo o único bar que faz essas transmissões dos jogos da Série C e principalmente São José, já que é um bar temático do São José. E hoje não foi diferente, né? A gente acompanhou aqui o empate do CSA com o São José, acabamos levando um gol de pênalti e no finalzinho pudemos vibrar aí com o gol do Gabriel Morbeck, né? Bem no finalzinho, nos dando aquele sabor de vitória, fazendo que o São José conquistasse um ponto importantíssimo fora de casa, nessa retomada aí, depois dessa catástrofe que atingiu todo o Rio Grande do Sul. E temos a certeza que agora vamos engrenar no campeonato e buscar a classificação. Muito obrigado pela participação, hein, André? Apesar do mesmo sobrenome, ele não é parente do atacante Ariel Palácio. O Ariel tem entrado muito bem no segundo tempo, até deu assistência no jogo contra o Náutico. Vamos ver se ele ganha uma chance contra o Londrina. E vamos ver se o técnico Pingo confia na lei do ex, porque Ariel jogou no Leque o ano passado. Pois é, Cícero, eu também estou esperando mais uma chance pro Gabriel Morbeck, que fez o gol contra o CSA. Ele também saiu do banco de reservas e causou um furdúncio ali na defesa do time alagoano. Deu muito trabalho mesmo pra zagueirada. Agora, a gente vai falar dos destaques da Terceirona e depois a gente comenta mais sobre esse duelo entre São José e Londrina. Beleza. Vamos aos nossos destaques da Terceirona. Queremos contar pra vocês que a rodada deste final de semana tem duelos entre os times do G8 e do Z4. Será que os favoritos levam? Vamos falar também do pessoal que subiu da Série D no ano passado, que vieram da 4ª divisão, como eles estão na Terceirona. E também vale a pena falar das equipes que estão na Terceirona porque caíram da Série B no ano passado. Será que eles melhoraram? Exatamente, belezão? Nessa rodada vamos ter vários duelos entre quem luta pelo acesso e quem luta contra o rebaixamento na Terceirona. São times que querem ir para a segunda fase da Série C, ser campeão de 2024 e subir para a Série B. E do outro lado, temos equipes que começaram muito mal o campeonato e querem se recuperar e não cair para a Série D. Nós queremos destacar 2 jogos, CSA e Botafogo e Brno e Sampaio Corrêa. João, no sábado, lá no estádio Rei Pelé, a gente tem o CSA. O azulão é o penúltimo colocado do campeonato com 4 pontos. Só que vai jogar com o líder da Terceirona, o Botafogo da Paraíba, que está invicto com 6 vitórias e um empate. E na terça-feira, temos o encontro do São Bernardo com o Sampaio Corrêa. O Tigre do ABC é o terceiro, enquanto a Bolívia querida tá lá na zona da confusão. Belezão, o CSA tem falhado muito e está com a cozinha toda desarrumada. Para você ter uma ideia, na terça-feira a equipe dispensou 8 jogadores, ou seja, vão reformular tudo em campo para tentar se reerguer. Já o Belo vem arrumado para jogar um futebol que está encantando a torcida, com 5 vitórias seguidas e uma das defesas menos vazadas do campeonato. Tomou 4 gols em 7 jogos, fez 12 gols em 7 jogos. Muito difícil para o CSA levar esse jogo. Cícero, no outro jogo, eu quero lembrar que o São Bernardo vai jogar em casa. E no 1º de maio, o Tigre é feroz. Já teve até uma goleada de 5-0 em cima do Ferroviário do Ceará. Do outro lado, o nosso Sampaio Corrêa tá muito mal fora de casa. Só fez 1 pontinho em 4 jogos. Eu não duvido de nada, mas um resultado diferente da vitória do Brno em casa seria uma grande surpresa. Em resumo, o CSA e a Bolívia querida podem perder para o Belo e se afundarem na zona de rebaixamento. O Brno e o Belo são favoritos para ganhar os jogos e se manterem fortes no G8. Mas, porém, contudo, todavia, no futebol, tudo é possível. Eu também acho que esse é daqueles jogos difíceis de adivinhar. Mas vamos mudar de assunto e falar do nosso segundo destaque aqui na Terceirona. Porque quando uma equipe sobe, o primeiro objetivo é sempre não cair, certo? Como os times que vieram da 4ª divisão estão se saindo nessa Série C até agora. Podemos dizer que todos até agora têm sucesso. O destaque vai para o Atlético, que é vice-líder, e para a Ferroviária de Araraquara, que ainda não perdeu e está em 5º colocado. O Ferrão está em 14º, numa posição até longe do Z4. E o Caxias é o 16º, tá perto da zona da confusão, mas tem 4 jogos atrasados, que ainda vai fazer e pode melhorar muito. Pois é, belezão. O Atlético está jogando a Série C pela primeira vez e não está brincando em serviço. Montou um dos elencos mais caros da Terceirona e não é surpresa esse bom futebol desempenhado até agora. Já fez 18 gols no campeonato, 7 só do Jonatas, que está brigando pela artilharia.
Olha, quem tá me surpreendendo é a Ferroviária de Araraquara, hein? É um time muito organizado e traiçoeiro, eu diria. Sabe dar o bote e pegar os rivais de calça curta. Para completar, vamos falar do outro lado da moeda, os times que caíram da segundona e jogam a terceirona esse ano. O objetivo mais lógico seria lutar para subir, mas eles estão indo bem, João? Belezão, o desempenho desses times está bem abaixo do que a gente esperava. Por enquanto, o melhor é o Londrina, que está em 7º com 12 pontos. Já o Tombense é o 9º lugar, seguido pelo ABC em 10º. Mas a decepção mesmo é o Sampaio Corrêa. A Bolívia Querida tem só 5 pontos e está na zona de rebaixamento para a 4ª divisão. As coisas não estão nada fáceis pro meu Sampaio, João. É confusão no Campeonato Maranhense, porque a final foi anulada. Já teve estádio fechado dias antes do jogo aqui na Terceirona. E para completar essa semana, um dos voos da equipe atrasou. E a delegação ficou presa em São Paulo, sem poder voltar para São Luís. Que situação! Exatamente, Cícero, vamos torcer para o Sampaio Corrêa reagir logo, mas não podemos deixar de elogiar o Londrina, que passou maus bocados no início do campeonato, com uma confusão administrativa e resultados ruins em campo, mas conseguiu reagir e está crescendo no campeonato e firme dentro do G8. Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, esses foram os destaques da Terceirona e você encontra tudo sobre isso no nosso portal, terceirona.com, e nas redes sociais, Terceirona Oficial. Mas agora vamos voltar a falar mais do jogo do seu time do coração nessa 9ª rodada. Beleza. É domingo, às 4h30 da tarde, todo mundo de olho no Paço da Areia para esse jogão entre São José e Londrina. O Zeca vem em recuperação e quer sair do Z4. O Tubarão também vem crescendo e quer se manter dentro do G8. Vai ser um jogo imprevisível, belezão? Eu não me arrisco a dizer quem vai ganhar e muito menos a dizer que vai ser um empate. O que eu posso dizer é que vai ser um duelo muito físico. Uma jogada que pode fazer diferença, um atacante pode levar vantagem na velocidade, ou então dar uma trombada no zagueiro e ficar com a bola. Tudo pode ser decidido no mínimo detalhe. Exatamente, Cícero. A campanha do Londrina é melhor, mas o São José ainda tem muitas partidas atrasadas e pode dar uma arrancada na classificação. No histórico entre os dois times, o último jogo foi em 2020 e foi no Paço da Areia. Acabou empatado em 0-0. Vamos torcer para esse jogo de domingo ser melhor. O São José chega para essa partida completo, não tem nenhuma lesão, não tem ninguém suspenso. Vamos ver o que o Edu Eli, o nosso repórter, conta mais pra gente. Sem desfalques por suspensão ou lesão entre os titulares, o São José deve mais uma vez repetir a escalação que vem conquistando pontos nas últimas rodadas para encarar o Londrina. Contra Náutico e CSA, a equipe foi montada em um 4-3-3 e conseguiu corresponder às expectativas e ao estilo propositivo do técnico Pingo. Ainda assim, Gabriel Morbeck pode ganhar uma chance entre os 11 depois de marcar o segundo gol na Terceirona vindo do banco. Além da posição incômoda da tabela, existe um sinal de alerta ligado, pois 4 jogadores vão para o jogo contra o Londrina pendurados, sendo eles o zagueiro Jadson, o lateral Marcílio, o ala Mateuzinho e o volante Rafael Carrilho, enquanto que o zagueiro Thiago Pedra, expulso do banco de reservas contra o CSA, fica de fora. Valeu, hein, Edu? E se o São José está completo, é sinal que o volante Nonato vai estar em campo. O jogador do Zeca é o rei do latereio, aquele lateral tão forte que vira um chuveirinho na área, como se fosse um escanteio. Ele já fez até assistência de lateral, foi contra o Náutico. Tenho certeza que o Londrina tá atento nessa jogada. Pois é, João, mas ao contrário do São José, o Londrina não vai estar completo. João Maestro, zagueiro, não vai poder jogar. O técnico Claudinei Oliveira ainda pode fazer outras mudanças. Vamos ouvir o que o Valmir Martins, nosso repórter especialista do Tubarão, conta pra gente. Após vencer o Sampaio Corrêa, placar de 2-0, gols de Cadi e Everton Moraes, o Londrina, portanto, mira o São José. E sem João Maestro, o zagueiro Alves Celeste recebeu o 3º cartão amarelo contra a Bolívia Querida e está de fora da partida. Davi ocupará o sistema defensivo ao lado do zagueiro Rayan Ribeiro. Outra dúvida, Rafael Longini será mantido na equipe, mas uma partida ruim, abaixo da média do camisa 10 Alves Celeste, que saiu muito vaiado pelo torcedor no último sábado no Estádio do Café. Calisson entrou bem e, como se diz, colocou fogo no jogo. Outra dúvida que o técnico Claudinei Oliveira leva até domingo para o encontro de São José e Londrina, válido pela 9ª rodada da Terceirona.
Valeu, hein, Valmir? O Londrina vai fazer essa viagem para Porto Alegre em 2 etapas. O Leque vai viajar até Florianópolis, treinar na capital catarinense e depois pegar um ônibus até a capital gaúcha. É o mesmo caminho que o São José tem feito para os jogos fora de casa. João, é um trecho desgastante, mas acho que o Londrina, o Leque, vai poder fazer todo esse caminho com calma. Isso não vai alterar ou afetar o desempenho do time em campo. Vamos aguardar. Beleza, vai ser domingo às 4h30 da tarde. O São José recebe o Londrina no Paço da Areia. A gente aqui na Terceirona vai acompanhar tudo e contar pra vocês. É só seguir o Terceirona Oficial ou entrar no site terceirona.com. Mas agora a gente vai contar tudo pra vocês sobre o que aconteceu na Terceirona como um todo. Acompanhe o nosso bloco Campeonato. Muito bem, meus irmãozinhos, vamos bater um papo sobre a situação do campeonato? Quero convidar vocês para analisar a classificação, os números da Série C e também repercutir os principais fatos da nossa Terceirona. E eu já queria abrir com tudo o nosso bloco de estatísticas, porque ele está de volta. É muito difícil falar de demissão, mas a gente está falando do demitômetro. Teve mais um professor que pegou o bonezinho e foi embora. Mazola Júnior não é mais o técnico do Náutico. Eita, realmente o demitômetro estava paradinho e voltou a mexer. Com a demissão do Mazola, já são 9 times que trocaram de professor. Isso tudo em 8 rodadas, mais que um por rodada. ABC, CSA, Ferroviário, Floresta, Londrina, Náutico, Remo, Sampaio Corrêa e São José já fizeram essa troca na Série C. De todos os times que decidiram alterar o comando, o melhor posicionado é o Londrina, em 7º colocado. Afinal, o problema tá no técnico ou no time? Eu quero ver quem vai ser o primeiro time a trocar 2 técnicos. Eu já tenho meus candidatos, mas vou guardar comigo. João, Cícero, essa rodada também foi muito cheia de cartões vermelhos, não é? O critério da arbitragem tá muito alto. Ou a sapatada como eu solta mesmo, viu? A gente sempre diz que a Série C é uma divisão que não é tão violenta. Mas, rapaz, essa rodada se superou. E se superou ainda mais, porque dos 7 cartões vermelhos que tivemos nessa rodada, 5 foram distribuídos apenas em 2 jogos. 3 deles saíram no duelo entre Floresta e Confiança, e mais 2 na partida entre o Belo Botafogo da Paraíba e o Ferroviário do Ceará. Mais uma curiosidade dessas partidas é que só atletas de um time que levaram cartões vermelhos. Em uma partida, só o Confiança teve jogadores expulsos e do outro lado, só o Ferroviário. Todo mundo de cabeça quente. No Ferroviário, Alisson e Igor Dutra foram pro cantinho do pensamento. Enquanto na partida do Confiança foi a vez de Felipe Borges, Lucas Mendes e do Robson. Os outros cartões saíram nas partidas entre Remo e São Bernardo. Nesse duelo, o Remo foi quem ficou com 1 a menos. E no jogo entre CSA e São José. Vamos segurar o ânimo aí, gente. E eu quero lembrar também de uma outra coisa. O Ítalo Carvalho, jogador do Volta Redonda, marcou na última rodada no jogo contra o Atlético e alcançou o Jonatas do Atlético na luta pela artilharia. Agora, os 2 jogadores têm 7 gols no campeonato. Eu só queria falar que os 2 vão para campo na 9ª rodada da Série C, contra times que têm defesas muito frágeis. Exatamente, Cícero. O Jonatas do Atlético joga contra o Ferroviário, que já levou 15 gols até aqui na Série C. E o Ítalo do Voltaço encara o ABC de Natal, que tem 8 na sacola. Vamos ver quem segura a ponta da artilharia. Meus irmãozinhos, mas vamos trocar umas figurinhas aqui, dar uma pausa no futebol, que eu queria convidar você, nosso ouvinte, para conhecer uma cidade incrível, que é o lar do time da Série C. Eu tô falando de João Pessoa, sede do Botafogo da Paraíba, líder do campeonato, que joga contra o CSA na próxima rodada. João e Cícero, me ajude aí. Qual a nossa indicação para João Pessoa? Eu estava pensando aqui e o que me veio na cabeça, lá em João Pessoa, é falar do Farol Cabo Branco, lugar legal demais. Verdade, hein, Cícero? A gente aqui sempre fala que João Pessoa é o lugar onde o sol nasce primeiro, mas a gente nunca tinha falado do símbolo desse privilégio que a gente tem, que é o Farol do Cabo Branco. Boa, gente, o Farol é considerado ponto turístico de João Pessoa e fica em uma das extremidades do bairro Cabo Branco, em cima de uma falésia. Se o local estiver aberto para visitação, você vai ter uma bela vista para a Praia dos Seixas. Além disso, próximo do Farol tem também o Parque Ecológico Bosque dos Sonhos, um espaço com algumas lojinhas, restaurantes, trilhas para caminhada e mirantes com vista para o mar. Em João Pessoa não tem como errar.
Mas agora é um dos momentos que eu mais gosto do nosso programa, que é olhar a tabela de classificação. Vamos nessa? Vamos lá, belezão? E parece que a gente ainda não se acostumou a ver o Botafogo na liderança. Mas tá aí, ninguém tira o Belo de lá. São 19 pontos e uma campanha sem nenhuma derrota ainda na Série C. Segue o líder. Na sequência, em segundo vem o Atlético, time que todo mundo, menos o Belezão, achou que ia liderar de ponta a ponta o campeonato. A equipe de São João del Rei tem 18 pontos e está empatado em número de jogos com o Botafogo da Paraíba, 7 para cada um. E na sequência vem o São Bernardo em terceiro, com 17 pontos, e o Volta Redonda em quarto com 16. Tanto o Bernô quanto o Voltaço têm todos os jogos disputados até agora, 8 cada um. Belezão, esses jogos atrasados vão mudar muita coisa na tabela. E agora, vamos falar da parte de baixo do Z4. Abrindo a zona da confusão, está o Sampaio Corrêa, que venceu a primeira contra o Caxias e está com 5 pontos. Logo atrás, com 4 pontos, estão dois times que se enfrentaram e ficaram no empate: o São José e o CSA. O Azulão de Maceió tá mais complicado, porque não tem nenhum jogo atrasado e ainda não ganhou de ninguém. Ainda na lanterna, o Floresta. O Verdão até reagiu, ganhou do Confiança e somou os 3 primeiros pontos. Mas, mesmo assim, continua lá na rabeira. Meus irmãozinhos, vocês topam uma pausa no futebol pra gente falar de Recife? Nós sempre falamos da cultura local e regional, das cidades, dos locais, da região, dos times que disputam a Série C. E hoje a nossa escolha foi a cidade que abriga o Náutico. Se você vai dar uma passadinha por lá, saiba que lá está entre as 100 melhores cidades do mundo pra comer. Tem que aproveitar. Exatamente, Recife está entre as 100 melhores cidades do mundo em culinária. O ranking foi feito em janeiro deste ano pelo informativo especializado Tastiatlas. A região pernambucana está na posição 55 no ranking. O destaque vai para o bolo de rolo, o arrumadinho, a cartola, a picanha e a moqueca. E se vocês procurarem no site da Taste Atlas, eles também listaram os bares e restaurantes que eles indicam. Taste Atlas se escreve T-A-S-T-E-A-T-L-A-S. Taste Atlas. Ó, eu quero chamar vocês agora para um outro bate-papo. A gente já falou sobre a vitória do Floresta e a subida na tabela dele, mas eu acho que isso ainda tem que ter uma atenção maior da nossa parte aqui. Afinal, o Verdão venceu, saiu da lanterna e reacendeu a esperança pela permanência. É pra tudo isso? É pra tudo isso sim, tem que se agarrar nesse objetivo aí. O Floresta Esporte Clube venceu sua primeira partida, lá no Presidente Vargas, o PVzinho de açúcar. O Alviverde superou Confiança por 1-0. E já eram 7 rodadas sem ter conhecimento do gostinho da vitória. O Verdão Cearense conquistou seu primeiro triunfo na Terceirona. O jogo foi marcado por 3 expulsões na equipe sergipana. O Floresta conseguiu levar a melhor sobre os visitantes e abrir o placar ainda no primeiro tempo. Em jogada ensaiada, na bola parada, uma grande evolução realmente. O atacante Romarinho foi o autor do gol, responsável por tirar o 0 do placar no estádio Presidente Vargas. E o mais legal de tudo isso é que a equipe comandada pelo professor Marcelo Cabo demonstrou organização tática suficiente para envolver o time do Confiança, que criou muito pouco. O Dragão penou, levou o perigo apenas com o atacante Rafael Furtado, que chegou a marcar um gol anulado por impedimento. E parando no goleiro Luiz Daniel, nervoso com o revés que estava acontecendo, o Confiança teve 3 atletas expulsos: Felipe Borges, Lucas Mendes e Robson. Tomara que não seja só uma vitória isolada. O Lobo deixou momentaneamente a lanterninha da Série C. Vamos reagir, Lobão! Agora então é minha vez de puxar assunto. Todo mundo aqui já sabe das minhas paixões no futebol, né? A primeira é o Palmeiras. Todo mundo conhece esse time dos meus avós e do meu pai. E o Botafogo de Ribeirão Preto, time que eu cresci assistindo no estádio e também trabalhei lá. Mas por que eu tô falando isso? Porque em um dos meus times, o Palmeiras, eu tenho o Gustavo Gomes, zagueiro artilheiro. E não tem nada melhor que um zagueiro artilheiro. Gente, qualquer bola que pode ser jogada na área é uma chance de gol. E sabe quem também tem isso? O Atlético. E o Danilo é o nome dele, não é, belezão? Exatamente. E só pra contar a história desse jogo, foi um jogão de verdade, o Atlético superou o Volta Redonda por 3-2 lá na Arena Sicredi, em São João del Rei. O jogo foi marcado por reviravoltas e muita emoção, com a equipe mineira conquistando uma vitória importante diante de um estádio lotado em casa com 4.000 pagantes.
Logo no início da partida, aos 4 minutos, Ítalo Carvalho abriu o placar para o Volta Redonda, após uma cobrança de escanteio. Só que a resposta do Atlético veio rapidamente, 6 minutos depois. David Braga aproveitou um erro da defesa adversária e empatou. Aos 32, o Esquadrão de Minas virou o jogo, com um gol de cabeça de Danilo. Olha ele aí, consolidando a vantagem antes do intervalo, 2-1. E lá vem o zagueiro artilheiro de novo. No segundo tempo, o Atlético manteve o controle do jogo e tomou poucos sustos. Aos 33, ampliou o marcador. Após a cobrança de escanteio, Danilo apareceu sem marcação na área e cabeceou pro gol. O segundo do nosso zagueiro artilheiro. Já nos acréscimos, Rafinha descontou pro Volta Redonda, mas não foi suficiente para mudar o resultado final. Zagueiro artilheiro, quem tem não troca. Beleza, gente. Essa foi a nossa análise da Série C, de olho na 9ª rodada da competição. Quem diria, a metade do primeiro turno chegou. Meus irmãozinhos e irmãzinhas, vamos chegando ao fim em mais uma edição aqui da Terceirona. João e Cícero, vamos aos últimos comentários de hoje? Belezão e amigos, eu queria na verdade agradecer a companhia de todos e dizer que a gente já tá na rodada 9, passou voando essa primeira metade do turno. Um abraço pra todo mundo, até semana que vem. Passou rápido demais. Agora a gente já fica olhando diferente para uns times aí. Um abraço para todos meus amigos. Sigam aí com a nossa cobertura no site e nas redes sociais. Boa, Cícero! E era exatamente isso que eu queria reforçar. O nosso programa termina, mas a nossa cobertura nunca. Você pode acompanhar todos os detalhes da rodada no nosso portal, terceirona.com, e nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Outra coisa legal é que você pode me chamar lá no Zap e eu mesmo, Belezão, vou te ajudar a chegar no grupo do seu time do coração. Tem conteúdo exclusivo e gratuito pra você. Vamos ficando por aqui. Felicidades, um beijo no coração e que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.